Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da primária. E hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 23 ao 26. Vamos falar um pouquinho mais sobre o fortalecimento da igreja, fortalecimento dos santos. E a nossa regra de fé da semana é a terceira, que diz: cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. E a sua meta é estudar todos os dias essa regra de fé, amiguinho. E em Doutrina e Convênios 23, nós aprendemos que os primeiros discípulos eles foram chamados para pregar, exortar e fortalecer a igreja. E olha os conselhos que o Salvador deu a eles. Eu trouxe alguns. Para Oliver, ele pediu que ele acautelasse contra o orgulho para que não caísse em tentação. Orgulho, amiguinhos, é o pecado que vemos facilmente nos outros, mas raramente reconhecemos em nós mesmos. Para Hiram Smith, ele disse que o chamado dele era exortar e fortalecer a igreja continuamente. Fortalecer a igreja significa que devemos ajudar nossos irmãos em tudo, em nossas conversas, lembrar deles em nossas orações, lembrar dele em nossas ações e sempre fazer o melhor para fortalecimento nosso e do nosso próximo. Para Samuel Smith, ele disse que ele deveria exortar e fortalecer a igreja. Exortar significa incentivar alguém a fazer determinada coisa. Nós precisamos incentivar a nós mesmos, a nossa família e aos nossos amigos a obedecerem aos mandamentos de Jesus Cristo. Para Joseph, ele disse que o dever e a responsabilidade dele era exortar e fortalecer a igreja de agora em diante e para sempre. Esse também deve ser nosso dever como membros da igreja de Jesus Cristo e como seguidores do Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, nesse momento, eu vou convidar você para você chamar um familiar seu para continuar assistindo o vídeo com você. Assim, você vai cumprir o seu dever de fortalecer alguém agora. Para Joseph Knight, o Salvador ele disse que ele deveria tomar a cruz dele e orar sempre, em voz alta e em silêncio. E a sua segunda tarefa, amiguinho, é durante essa semana você fazer suas orações sempre. Sempre que se levantar, ao alimentar, ao almoçar e à noite antes de dormir. Em Doutrina e Convênios 24, havia menos de 4 meses da organização da igreja. E pessoas malvadas começaram a perseguir os líderes. Em Doutrina e Convênios 24:8, o Salvador ele falou para Joseph Smith que ele deveria ser paciente nas aflições, pois ele teria muitas, e ele deveria suportá-las. Contudo, pois eis que o Salvador estaria com ele até o fim dos dias dele. E a escritura, eu gosto muito dessa escritura, ela fala: ser paciente nas aflições, pois terás muitas. Suporta-as, contudo, pois eis que eu estou contigo até o fim dos teus dias. É para nós também, amiguinhos, essa escritura. E em Doutrina e Convênios 25, o Salvador ele fala para Emma Smith, a esposa do profeta. E ele diz que ela iria explicar as escrituras para as pessoas da igreja, que ela deveria andar nos caminhos da virtude, não reclamar, confortar e cuidar do esposo dela, buscar coisas celestiais, ser sempre alegre e obediente aos convênios feitos, ser calma e não ser orgulhosa. E ela iria escolher os hinos para cantar na igreja. E vamos lá para a nossa historinha. Depois de alguns meses, havia 27 membros na igreja. Nem todos viviam na mesma cidade. Joseph Smith pediu que viessem a uma conferência. Conferência é uma reunião especial para todos os membros da igreja, para todos os santos. Os membros da igreja de Jesus Cristo são chamados de santos. Os santos tomaram o sacramento na conferência. Alguns homens foram ordenados ao sacerdócio. O Espírito Santo abençoou os santos e eles sentiram grande alegria.
Algumas pessoas que assistiram à conferência não eram membros da igreja. Aprenderam sobre o Evangelho e desejaram filiar-se à igreja, e assim foram batizadas. Após a conferência, Joseph Smith foi a outra cidade. Algumas pessoas também queriam ser batizadas. Joseph disse que poderiam ser batizadas num riacho próximo. As pessoas construíram uma pequena represa no riacho para tornar a água profunda o bastante para realizar os batismos. Porém, amiguinhos, à noite, algumas pessoas malvadas destruíram a represa. A represa foi reconstruída e Oliver Cowdery começou a batizar pessoas. Logo veio uma turba. Turba é um grupo de pessoas malvadas. Elas disseram coisas ruins e tentaram ferir os santos. Mas o Senhor manteve-os em segurança. A turba continuou tentando prejudicar a igreja. Eles contaram mentiras sobre Joseph Smith e prenderam ele. No julgamento, encontraram pessoas para prestar falso testemunho contra o profeta, mas muitas outras contaram a verdade sobre Joseph, o que provou que as palavras dos inimigos eram falsas. Joseph foi posto em liberdade, mas logo depois foi detido novamente por moradores de um condado próximo. Enquanto estava preso, cuspiram nele e não lhe deram comida. Foi feito outro julgamento e, mais uma vez, foi proclamada a inocência de Joseph e ele foi solto. Amiguinhos, eu trouxe aqui algumas verdades do Evangelho que devemos sempre ensinar para a nossa família. Deus, Ele quer que eu ore e aprenda com as Escrituras todos os dias. Nós devemos dedicar nosso tempo ao estudo das Escrituras. Jesus, Ele ama o canto do coração. Jesus, Ele quer que sejamos sempre gentis uns com os outros. Jesus, Ele pode nos livrar de nossas aflições. Jesus, Ele quer que eu fortaleça as pessoas ao meu redor. Apegar-se aos nossos convênios significa guardar as promessas que fazemos com o Pai Celestial e nunca desistir. Nós podemos nos preparar para fazer convênios sagrados. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula de hoje e que vocês possam compartilhar essa mensagem com seus familiares. Um abraço, amiguinhos.